queria saber por que você entrou nesse ramo de salas de cinema? De cinema. Uhum. Eu comecei a adorar cinema com 12 anos de idade. Nossa. Eu estudava no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas e lá tinha uma sala de cinema. E foi a primeira vez que eu vi cinema. Me apaixonei. Sempre adorei cinema. Foi amor à primeira vista. Mesmo antes de ter cinema, eu tinha projetor, alugava filmes em 16mm em São Paulo e exibia na minha casa. Meu pai gostava, a família gostava, cedia para alguns outros amigos. Uhum. Principalmente os filmes da Universal, que eu mais tinha acesso, né? Então o cinema foi a minha paixão. E falando um pouco dos cinemas hoje em dia, assim, queria saber se você chegou a cogitar abrir algum cinema no shopping quando ele veio para Piracicaba. Em Piracicaba, quando me ofereceram para abrir as 2 salas, eles pediram um absurdo de luva. Eu falei, não é possível, é muito caro. E a Paris Filme abriu essas 2 salas. Depois fechou. Isso. E eu tive cinema de shopping, mas em Limeira. E você sabe por que a Paris Filme fechou? Porque não dava lucro, era só 2 salas. Ela fechou Piracicaba e Limeira, também tinha 2 salas. E aí depois da Paris Filme que veio o Cine Araújo, que aí foi... Ah, sim, bem depois, né? Ficou um tempo sem cinema? No shopping ficou, porque daí eles abriram em outro lugar, porque os 2 cinemas eram onde perto da Pizza Hut ali. Era daquele lado 2 salas. Ah, entendi. E aí fechou, mas esse tempo que fechou ainda tinha cinema de rua? Tinha o Rivoli, tinha acho que o Tiffany, o Colonial, o Politeama, e fechou em 81, 80, por aí. Não me lembro se tinha o Politeama, mas o Rivoli eu tenho certeza que tinha, o Colonial e o Tiffany. Entendi. Então não ficou sem cinema Piracicaba. Piracicaba só... Então começou a contar com o cinema de shopping só depois dos anos 2000, assim, depois que fechou o cinema. Olha, eu não lembro da data, mas eu não sei se foi 2000 ou um pouco antes, a data precisa não lembro. Mas eles construíram aquela parte onde é hoje, não sei quantas salas tem, porque eu acho que eu fui lá 1 ou 2 vezes só. Nossa. Lá tá com umas 8 salas, se não mais, eu acho. Lá tá com bastante. Eu não frequentar cinema hoje, eu não gosto mais. Eu prefiro assistir streaming em casa e que você vai lá, eles falam, joga pipoca no outro, não é mais o que era o cinema, todo mundo em silêncio, você entrar dentro do filme, você sentir o filme, né? Você vai num lugar que um fala, outro responde lá, não sei o que. Então, deixei de frequentar cinema. Você acha que antigamente... Bom, na verdade, essa tem uma pergunta, né? O que você acha que os cinemas de shopping têm que os cinemas de rua não tinham? Segurança, estacionamento, são as 2 coisas principais do cinema de shopping. E também tem a facilidade hoje com os cinemas digitais, então essa mudança que o cinema de rua não tinha. E a dificuldade de ter numa sala de 1000 lugares, né? Hoje o shopping tem 200 e poucos lugares. E você acha às vezes que por ter, né, esses 1000 lugares, assim, deixava o cinema um negócio um pouco mais grandioso, assim? Você acha que hoje em dia, por ter as salas serem menores, assim, as pessoas vão perdendo, como se fosse perdendo um respeito pelo filme, assim, você acha? Exatamente isso. Na minha época, por exemplo, do Rivoli,
Tinha o lanterninha, não sei se hoje tem ainda, que levava as pessoas. Se tivesse alguém fazendo algazarra, falando alto, ele ia lá, chamava atenção. Se não obedecesse, tirava do cinema. Se podia tirar. Então, era silêncio. Se ia assistir um filme, se você não gostava, saía, ia embora, mas não falava. Era gostoso o cinema. Hoje não tem mais isso. E outra coisa que me irrita um pouco no cinema de hoje é que aqui em Piracicaba, eu não sei, São Paulo tem cinemas lá do shopping JK, que é o melhor que existe no Brasil. Não conheço. Mas o som muito alto e qualidade baixa. Qualidade de som. Eu fui uma vez aqui porque passei em frente lá, tinha uma pessoa de uma companhia, não me lembro qual, se era Columbia ou Metro. Entra aqui, Chico, vem conhecer. Entrei para conhecer, mas não gostei. Mas já faz tempo também, pode ser que tenha melhorado. Mas você sabe que uma vez eu estava na aula, e era aula de som, e aí o professor chegou e falou assim, quem aqui, quando o 5.1 da sala, né, não está funcionando, repara e vai lá e avisa, né, a sala. Aí todo mundo ficou assim, em silêncio. Aí eu fui levantar a mão, ninguém levantou a mão, tá. Porque eu também, quando não tá funcionando 5.1, eu falo, tem uma caixa aqui que não tá funcionando. Até hoje eu reparo, assim. Eles põem alto para dar a impressão mas a qualidade do som não é boa. Sim. Não são todos cinemas que têm boa qualidade. Concordo. E o que você acha, então, que os cinemas de rua tinha que os de shopping não tem, então? Aparência externa, por exemplo. Todos os cinemas eram feitos com uma arquitetura bonita. O Broadway mesmo era bonito. O Palácio também. O Colonial, nem tanto, porque foi uma adaptação, né? Mas os cinemas tinham um glamour. Tanto aqui em Piracicaba, como na Europa, em todo lugar, os cinemas de rua eram bonitos. O Cine Marrocos, em São Paulo, era um espetáculo. E no shopping você é como se fosse numa sala da sua casa, vamos dizer. Não tem aparência. De resto. Entendi. E então os cinemas de rua, assim, né, eles chegaram a coexistir com os cinemas de shopping. Sim. Né? E como é que foi essa coexistência, assim, quando... Bom, primeiro que o cinema de shopping foi novidade. Eu tive pesquisando, porque nos Estados Unidos quase não tem cinema em shopping. São centros de cinema. Certo? Tem 5, 6, 7 cinemas, salas, como se fosse num shopping, mas não é no shopping. Aqui no Brasil, o cinema de shopping levou muita vantagem. Antigamente, no cinema de rua, que não tinha shopping, quando chovia, a gente ficava feliz, porque o povo não tinha onde ir no cinema. Com o shopping, mudou. Quando chove, o pessoal vai no shopping. Quando está frio, vai no shopping. Está muito calor, vai no shopping, que tem ar-condicionado. Então, essa concorrência foi fatal para o cinema de rua. E, de cabeça, assim, que você pensa, quais eram os hábitos mais comuns, então, para quem frequentava os cinemas de rua? Em que sentido? Pode dias, os melhores dias, o fim de semana, que o povo era um programa ir ao cinema. Era domingo, a pessoa ficava aqui em Piracicaba, na Rua Governador, até umas 8h30, 9h, depois ia na segunda sessão do cinema. Então, era um programa como hoje é um programa ir no shopping. Entendi. Isso mudou.
E você chegou a ter o Cine Drive-In, né, aqui em Piracicaba? Eu cogitei, mas não foi feito. Não foi feito? Não. Ah, entendi. Por que não foi feito? Porque o drive-in foi uma onda curta no Brasil. Eu me lembro que eu forneci filme para um drive-in de Americana. Mas durou pouco tempo também. Entendi. Por que você acha que não colou? Não sei, não teve aceitação no Brasil. Nos Estados Unidos tem até hoje. Mas no Brasil o drive-in Não colou, assim. foi muito pouco tempo. Entendi. Só tá tudo certo? Só? Tá raspando a blusa? Nossa. Então, então, começando a falar sobre as salas de cinema em si, qual seria a sua ligação com o Cinearte? O Cinearte tinha um grupo de entusiastas de cinema que me procurou para fazer lá. Você daria para fazer um cinema na parte de baixo do teatro. Fomos ver lá, falei, tá um cinema aí de uns 200 lugares, dá. Ah, então vamos fazer, você topa? Falei, claro, vamos montar o cinema. Tinha várias pessoas, inclusive Dante Martani, o Dante Martani, que hoje eu não tenho mais contato com ele, mas ele foi o principal técnico de som do Brasil. Ele é um gênio em matéria de som. Então nós ficamos muito amigos e ele começou a dar assistência nos nossos cinemas na parte de som. E tinha o outro que agora não me lembro o nome, pessoas que nós formamos uma comissão para escolher os filmes. Então eu pegava nas companhias os filmes de arte, trazia a lista, nos reuníamos e escolhíamos os filmes que iam passar. E foi até fechar, inundou lá o cinema, acabou com o cinema, uma chuva forte que deu. Ali no teatro sempre teve esse problema, né? Sim. Mas só que uma última chuva que deu lá naquela ocasião, inundou o cinema até 1,5 metro de água, acabou com todas as poltronas, tudo, então fechou. Mas era um cinema que só passava filme de arte. Entendi. E não eram comerciais, né? Os filmes de arte nunca foram um filme de bilheteria. Entendi. E aí a sua motivação para abrir esse cinema foi então essa comissão que foi criada, então? Isso, no tempo do prefeito João Herbo Neto, que era o meu amigo, tal, conversamos e resolvemos fazer esse cinema sem muita expectativa de lucro. Era mais para ter um cinema de arte. E no Politeama tinha uma sessão, acho que era uma vez por semana, que chamava Sessão Maldita, que passava filme de arte, essas coisas, mas era uma sessão só depois da primeira sessão, era a segunda sessão. Então Piracicaba ficou sem cinema de arte. Então foi uma oportunidade. Entendi. E acabou sendo o último cinema de rua, né? Foi. Quando inundou, acabou, fechou. Acabou o cinema de rua. E esses anos de funcionamento do Cinearte, qual que era mais ou menos o público, então, que frequentava? Pessoas de mais idade. E digo idade, assim, acima de 40, 50 anos, né? Jovem não é muito de filme de arte. Filme de arte. Entendi. E você tem, assim, alguma história, alguma lembrança que envolva esse cinema? A inauguração, né, que o Grande Otelo esteve aqui para inaugurar, que chamava Sala Grande Otelo, né? Em homenagem a ele. E ele veio para a inauguração. Estava doente, saiu do hospital e veio para Piracicaba. Fez questão de aparecer. Fez. Ele disse que não ia perder a oportunidade do cinema, teríamos fazer homenagem a ele, né?
E ele ficou sabendo quando fechou? Eu acho que ele já tinha morrido, né? Aqui ele fala da sessão maldita, né? Aí fala, comenta? É. Caramba. Acho que tá aqui ali. Zé Carlos, o Teixeirinha. É esse daqui. Foi ele que escreveu esse artigo. Que bacana. Eu ouvi falar dele mesmo, da Unimap, né? É. Eu tinha ele, o Dante Martani, o outro ali que eu nunca lembro o nome dele. Mas não importa, eu falei do Dante Martani porque esse está na ativa, a que eu saiba até agora, como técnico de som. Que legal, nossa. Tem um fato interessante do Dante, bem rapidinho. Ele estava no Rio de Janeiro para inaugurar um cinema de shopping lá e veio uma equipe dos Estados Unidos, especialista em som. E ficaram até altas horas para acertar o som do cinema. E não conseguiram. O Dante ficou lá, não foi dormir. Quando eles chegaram no dia seguinte, falaram, pô, okay, o som está ótimo. Ele tinha acertado o som, ele era um gênio em matéria de som. Que legal, nossa. E ele trabalhava para mim. Então, meus cinemas todos, ele trabalhava não para ganhar dinheiro, porque ele gostava mesmo. Nós ficávamos assim até meia-noite, 1h, para acertar um som, para deixar. Que legal. Era prazer. Que legal. E continuando das salas de cinema, né? Queria saber qual que foi a sua ligação com o Cine Tiffany / Broadway, né? Bom, quando nós compramos a Cinema do Interior, fazia parte o Broadway, o Politeama, eu acho que só aqui em Piracicaba. O Paulistinha era fornecimento de filme, não tinha nada a ver com a Cinema Interior. Depois tinha o Cinema em Limeira, Americana, Capivari, vários cinemas, mas Piracicaba eram os dois. Aí o São José tinha. Mas São José logo depois fechou. Que quando nós construímos o Cine Plaza, o prédio do São José estava para vender. Só que eu tinha que fazer despejo na época da Cinema do Interior. Aí, conversando com meu pai, eu falei, melhor nós construirmos cinema do que comprar esse e depois esperar, despejar, vai ser difícil. E construímos o Cine Plaza, né? Que só funcionou 2 anos, o prédio caiu, acabou o cinema. Era um cinema maravilhoso, um dos melhores cinemas, né? Do estado de São Paulo, pelo menos, era. E como é que era em que quesitos, assim, então, o Cine Plaza era tão... Foi construído com um engenheiro, com técnicas, som no teto na época, e uma cortina linda. Eu acho que se eu mostrei fotografia para você da cortina, não mostrei. O Cine Plaza não, nunca vi. Eu tenho um tanto assim de fotos só do Cine Plaza. Nossa! Essa depois eu quero ver. Eu vou ver, tá aqui em casa. Acho que eu acho fácil. Mas era um cinema classe A. Que legal. E aí, nesses 2 anos de funcionamento, assim, depois, assim, caiu o prédio. E como é que foi? Assim, você tava lá quando caiu o prédio? Tava. Você tava no cinema? Tava no escritório do cinema. Foi a única parte que não desmoronou. Nossa. A parte que não desmoronou, tava eu, meu pai, um amigo meu. E como é que foi isso? Você tava lá, o prédio começou a tremer? Tremia chão, tremia tudo. Eu encostei na parede esperando morrer, né? Aí caindo tudo. Morrendo todos que estavam lá. Só você? Eu, meu pai, esse amigo meu e um funcionário que estava no banheiro que ficou mais longe da casa. Só nós 4.
Nossa, e como é que vocês saíram assim dos escombros? O cinema, ele era... Tinha uma inclinação, as escadas subiam, duas escadas que subiam no meio do cinema. Então ele tinha uma parte que ia até onde tinha máquina de ar-condicionado, que era dessa altura assim, no fim. E nós saímos por lá. Eu sabia que lá tinha uma grade, tiramos a grade e saímos na rua São José. Que coisa. E como é que você se sentiu assim quando você viu, né, o cinema? Tem no concerto, né? Foi um baque muito grande. Eu fiquei lá o dia todo, durante 15 dias, até tirar o último cadáver, que era o gerente de cinema meu. Eu fiquei muito abalado. Até hoje, se eu estiver num prédio e der uma tremida, eu... Imagino. Não foi fácil. Não, imagino também. E bom, retomando do Cine Broadway, né, do Tiffany, então aí você tava com o cinema do interior e você decidiu comprar o Broadway. Não, quando nós compramos, quando tinha o Cine Plaza, nós tínhamos comprado... Não tinha comprado ainda não. Nós compramos em 1970 a cinemas do interior. Uhum. Na época nós tínhamos o Palácio, Colonial, Plaza. Quando caiu o Plaza, aí nós reformamos o Palácio. Totalmente. Contratei um engenheiro especialista em cinema e foi modificado o teto, trocamos as poltronas, tudo. Por isso que mudamos o nome. Ele ficou totalmente diferente. Era outro cinema. Isso do Rivoli. Do Rivoli. E do Broadway foi a mesma coisa. Reformamos, melhoramos todo o cinema, paredes, poltronas, essas coisas todas. E também resolvi mudar o nome para saber que era um novo cinema, né? Entendi. Então tanto o Rivoli como o Broadway, quando você comprou, você reformou e mudou o nome? Não, já tinha. O Broadway foi depois. Uhum. Quando nós tínhamos comprado já cinema interior. Uhum. O Palácio não, nós não tínhamos cinema interior ainda. Nós éramos concorrente. Entendi. Daí, uma amizade que eu tinha com o filho do Bula Marque de Andrade, José Luiz Andrade, por causa da distribuidora Roma Filmes, fiquei amizade com ele e acabei comprando a empresa. Entendi. E aí o cinema... Daí foi o Broadway, o Politeama, aqui em Piracicaba. Depois Limeira, Vitória, depois o Brasil em Americana, o outro lá em Capivari, que nem lembro o nome, Vera Cruz, Capivari, tinha um em Santa Bárbara, tinha dois em Americana. Então nós compramos essa rede de cinema que pertencia ao José Bula Marque de Andrade. Aliás, quem tomava conta era o cunhado dele, como é que ele chamava? Luiz Pamplona. Entendi. E como é que foi, assim, porque o Broadway, ele era, assim, foi um dos cinemas mais comentados, assim, quando... Sim, na época que Piracicaba só tinha 2 cinemas. O São José, que era mais popular, e o Broadway, que era mais chique. Só esses 2. Esse Politeama antigo, não cheguei a conhecer. Entendi. E esse Politeama, acho que ele foi da década de 30. Ele foi mais antigo. Mais antigo que eu. E do Politeama, então, que a gente... Indo pro assunto, teve então o novo, né, e o antigo. Você sabe se o antigo foi no mesmo local que o novo? Você sabe se... Eu acho que não. E antes de ser cinema, onde foi o último Politeama, tinha uma sala de snooker, de jogar snooker. Daí a família Stoff, que era proprietária, construiu esse prédio na frente de 3 andares e o cinema. Então,
Me consta que não é no mesmo lugar. O outro parece que ficava na esquina, onde é o Banco Itaú hoje. Entendi. Mas não cheguei, nunca nem ouvi falar só. Só de nome, assim. Ah, vou até anotar aqui, na verdade. E o do Paulistinha, que a gente estava falando antes? O Paulistinha, nunca tive nada com o Paulistinha. O Paulistinha só fornecia filme para ele. Os filmes que exibia, vamos dizer, no Palácio, no Colonial, no Broadway, no Politeama, ia para lá, exibia. Mas não tinha ligação nenhuma. Só conhecia os irmãos Cassano, que eram donos do cinema, mas não tinha nenhuma ligação com ele. E você sabe por que o Paulistinha, eles acabaram construindo tão longe das outras salas de cinema? Acho que foi um capricho deles. Eles moravam por lá. Na época, cinema era status, né? Cinema era importante. Um ramo de negócio muito bom. Então, eles construíram. Eu nem sei se eles construíram ou adaptaram num barracão que eles tinham lá. Não lembro disso. Eu acho que era um barracão, porque hoje em dia é uma loja de... Nem uma loja, é um negócio de conserto de carro. E eu acho que não mexeram muito no prédio, na estrutura. Então eu acho que era um barracão mesmo, né? Barracão, assim. Era um cinema que me consta... Fui uma vez só lá, era pequeno, acho que tinha 300 lugares, 250, 300 lugares. Entendi. E o Cine Colonial? O Colonial, aí que eu tenho lido a respeito, não fui eu que inaugurei o Cine Colonial. O Cine Colonial foi reformado num prédio que era da família Audi, pelo Lucídio Cerávolo, que posteriormente foi meu sócio, e Sérgio Viana, que era de São Paulo, em 54. Em 56, eu tive amizade com o Sérgio Viana. Ele falou: Chico, você não quer comprar minha parte no cinema? Quero, quando você quer, acertamos o preço lá. Aí eu fiquei sócio do Lucídio Cerávolo, que era dono do Cine Marrocos em São Paulo, cinema em Campinas, era um grande exibidor. Nós ficamos sócios, aí fiquei conhecendo a família, no fim fiquei sócio do irmão dele e da Roma Filmes, o irmão dele acabou ficando sócio da Cinema do Interior, e ali começou, mas a inauguração e a construção, a reforma, melhor, do cinema não foi do meu tempo. Eu só comprei. Entendi. E como é que era o Cine Colonial, assim, antes ou depois? Bom, antes era um barracão que vendia material de construção, essas coisas. Depois de reformado, é um cinema de 500 lugares, pequeno na época, né? 500 lugares. O Palácio tinha 1.000, o Plaza tinha 1.130, quer dizer, todo cinema grande. E era um cinema popular, bem popular, que funcionou bem. Depois, aí nós compramos o Palácio, que era dos irmãos Cury. Eles construíram o Cine Palácio em 56, acho que foi. E nós compramos, acho que em 61, sei lá, eu me lembro, 62, por aí, compramos dele. Também não fui eu que inaugurei, não fui eu que construí. Entendi. Eu construí somente o Plaza, esse sim. Foi o único que você construiu, então, de todos, foi o Plaza? Foi, os outros já existiam. Ah, entendi. E sobre, assim, outras salas, assim, de exibições que existiram, assim, aí também não sei o quanto, você sabe, mas chegou a frequentar o Cine São José? Sim, passava seriado no São José. E eu ia assistir, toda semana eu ia lá para assistir seriado. E você acabou nunca comprando, né, o prédio? Assim. Não, porque ficou nessa dúvida. Ou comprava o prédio ou construía. E eu optei para construir um cinema em vez de comprar o prédio, reformar. Era um teatro, o São José, né? Tinha
todo o aspecto do teatro, construção de teatro, não era cinema, foi transformado em cinema, colocado uma tela e umas cabines de projeção. Entendi. Coisa, não? E você já, então, ouviu falar do Cine Iris, assim? Que falavam, meu pai falava que existia um Cine Iris, que minha mãe chamava Iris, por coincidência. O Cine Iris, que era na Rua Governador, mas eu nunca soube aonde era, a localização, nem quem era o proprietário do Cine Iris. Não sei. Entendi. E estava conversando com você antes, né? Eu descobri que existia esse Cine Biju. Ele pareceu realmente ter sido um cinema, né? Porque teve todos os cinemas que eram só temporários, né? O Cine Biju, pelo que parece, que foi um trabalho de detetive que eu fui fazendo, né? Pelo que parece, ele foi realmente um cinema. Ele era onde foi... que dizem que do Cine Biju foi o Cine Iris. E também dizem que foi no mesmo lugar onde um dia depois foi o Broadway. Você acha? O Broadway, eu acho que não. Mas não no mesmo prédio, que foi um lugar, demoliram, e aí depois de uns anos, que a gente está falando de 1900. Olha, isso daí, eu pesquisei também a respeito desse Cine Iris, nunca achei nada que falasse quem era o proprietário, nada, nunca, não consegui. E você acha que tem chance, assim, de ter sido nesse mesmo lugar que o Broadway? Foi demolido? Eu acredito que não, porque, olha, quando eu comecei a frequentar cinema, já existia o Broadway. Foi construção para cinema, do João José Correia, era o proprietário do prédio. Não sei quando que ele comprou, se ele mesmo era dono do terreno, mas eu sei que o prédio, acredito que até hoje seja da família do João José Correia, médico. Mas da minha época de juventude e tudo, nunca ouvi falar de alguém que conheceu o Cine Iris e o Ideal, sei lá. Isso daí acho que se perdeu no tempo. Se perdeu também. Deveria ser alguma sala pequena, acredito, com projetores ultra antigos, imagina, 1930. Então. E hoje em dia é o Clube Coronel Barbosa, antigamente ele era o Clube Piracicabano. E dizem também que havia exibições nesse Clube Piracicabano. Não, o Coronel Barbosa existe até hoje. O Clube Atlético Piracicabano era da Vila Resende, time de futebol, e tinha sede, exibia filmes. Eu fornecia filmes para eles. Acho que era uma vez por semana, era uma coisa assim, não era um cinema propriamente de rua, nada, era para os frequentadores e sócios do Clube Atlético Piracicabano, mas na Vila Resende. Não tem nada a ver com o Coronel Barbosa. Ah, entendi. E aí agora estamos indo mais para trás. Existiu o Teatro Santo Estevão. Esse eu conheci. Esse você conheceu? Você sabe se em algum momento de vida dele teve alguma exibição de cinema lá? Não, eu assisti peças de teatro lá. Mas cinema? Não, nunca soube que lá exibia filmes. Aquelas informações esparsas que eu fui encontrando. Veja bem, eu estou dizendo da minha época, né? Quer dizer, se muito antes, não posso informar, mas que eu me lembre, que eu conheci, eu tinha 15 anos, por aí, 16 anos, lá sempre foi teatro. Entendi. E sobre a primeira exibição de cinema em Piracicaba, o senhor sabe de alguma informação? É a mesma que eu tenho do Cine Iris, que deve ter sido a primeira exibição, né? Porque ninguém sabe quando foi a primeira exibição, né? Eu encontrei um recorde de jornal que parecia verídico, parecia real, que falava que foi num salão contíguo aos Chopes. Aos Chopes.
só tenho essa frase, que depois o artigo, né, a notícia era falando, vem ver cinema é isso, explicando o que era cinema. Eu acho que eu vi esse artigo aí, viu? Mas assim, onde é esse salão contíguo aos shoppes? Que é essa frasezinha. Que eu soube, era na Governador, agora não sei aonde. E nem esse é o shopping aí também. Então, eu tenho, assim, algumas informações que falam daquela loja Raia, né? Que é aquela loja de artigo esportivo. Mas esse já é na Rua Moraes, era na Rua Moraes, né? Então, eu li uma pessoa falando que era por lá, e aí depois eu li uma pessoa falando que era perto do Santo Estevão. Zona. Não, o Teatro Santo Estevão, duvido que tenha alguma coisa por perto, porque ele ficava sozinho na Praça José Bonifácio. Ele ficava no fim, o começo dela, vamos dizer, o lado oposto da catedral. Então, tinha a rua que era em volta dele. Ali, depois do lado esquerdo tinha hotel, do lado direito tinha o Coronel Barbosa ali, mas não acredito. Eu não conheci isso daí. Conheci o Teatro Santo Estevão. Teatro Santo Estevão. O Teatro Santo Estevão, então, ele era na pontinha da praça, assim, hoje... O lado oposto da catedral. Do lado oposto, assim, na praça. Ele ficava, vamos dizer assim, como se fosse o quê? Uma volta, assim. A catedral, vamos dizer, fica meio afastadinha, assim, da praça, né? A mesma posição ficava o Teatro Santo Estevão. Só que ainda na praça, assim. Só que da praça. Que coisa. E eu também estava pesquisando algumas coisas sobre o pré-cinema em Piracicaba, né? Que Piracicaba, eu não sei se o senhor sabe, mas antes mesmo de ter o cinema, né? Quando tinha os ambulantes, assim, né? De teatro de sombras, câmera escura, panorama, todas essas coisas assim. Piracicaba sempre foi um ponto. Quando Piracicaba nem era Piracicaba ainda, era uma província, tinha um ponto de pré-cinema. Então sempre teve um consumo de cinema e pré-cinema aqui em Piracicaba. Que loucura, não? Ter essa cidade, ter esse amor pelo cinema. Pode ser. Piracicaba foi uma das primeiras cidades a ter luz elétrica, né? Talvez seja esse o motivo, né? Quer dizer, cinema era novidade desde 1890 e qualquer coisa. Sei lá, pode ser isso. Talvez é como se fosse... Uma analogia seria um amor cultivado desde a infância, assim, por isso que até hoje Piracicaba ama tanto o cinema? Pode ser. O veio artístico da cidade. E bom, para ir finalizando aqui a nossa conversa, eu tenho algumas perguntas um pouco mais objetivas, assim. A primeira é, você tinha alguma sala favorita de cinema, assim? Pelo motivo que seja. Vamos em duas ocasiões. A primeira, quando existia o Broadway e o São José, era o Broadway, que eu frequentava. Todos os filmes eu assistia. A segunda sala durou pouco, que era o Plaza, e depois o Rivoli. Entendi. E qual sala assim mais te marcou? Você já escolheu uma que mais te marcou? De lado negativo foi a queda do Plaza. E que eu tive assim muito carinho pelo Colonial. Por que esse carinho? Não sei, porque foi o primeiro cinema que eu tive e eu chegava a passar a noite toda na cabine reformando ali com os técnicos, dormia no chão da cabine. Eu sempre gostei muito da parte técnica de cinema. Eu cheguei a construir em madeira um projetorzinho com 14 anos de idade. Então, essa parte técnica, eu sempre tive projetor e filmadora, sempre. Cheguei a ter até uma reflex profissional de 35 milímetros,
Que a reflex da época era a câmera que era usada em Hollywood, era a melhor, né? E quando você era criança, assim, você fazia filminhos, assim, em casa? Eu fiz um filme em 16 milímetros. E até eu mandei numa mostra da Cinemateca de São Paulo, veio com menção honrosa. Em 16 milímetros, e os atores eram só familiares, certo? Mas tinha enredo, tinha diretor, eu era o cameraman e diretor, mas tinha um outro diretor de elenco na época, só tinha. E fiz esse filme em 1951, acho. Que legal. Depois participei da produção dos Três Garimpeiros como assistente diretor. Mas o meu nome não aparece nos créditos porque eu briguei com o diretor. E depois de uns 30 anos encontrei com ele em Roma. E nos abraçamos, tudo. Ele era italiano, né? Ele veio da Vera Cruz, Jane Pons. Mas a minha ligação foi cinema, foi... E eu assisto o filme todos os dias. Em casa, mais de um. E então você não vai mais ao cinema? Não. Eu fui... A última vez que eu fui assistir um filme, eu falei, não quero mais assistir filme em cinema. Primeiro, eu sou muito crítico com som e projeção. Está fora de foco. Eu vou falar com quem? Eu vou falar lá em cima para avisar que está fora de foco o filme? O som está muito alto. Vou ser chato de ir lá falar, escuta, o som está muito alto, o som está ruim, está distorcendo, o grave está muito forte, o agudo. Então, eu sou crítico nisso daí. Então, desisti de assistir filme no cinema. E qual foi, então, a última vez que você foi no cinema, você sabe? Em Santos. Faz uns 25 anos, mais ou menos. Que assisti um filme lá. Que filme? Não lembro o filme. A minha sobrinha queria assistir e nós fomos assistir o filme. Nós estávamos no Guarujá, tínhamos ido a Santos, no shopping, e fomos assistir um filme. Não lembro o filme, não. Aliás, eu lembrei o filme que inaugurou o Cine Palácio. Lili. Sobre o que era esse filme? Era musical. Procura saber do filme Lili. Não conheço o filme Lili, eu vou atrás para ver o que é. Se não me engano, era da Metro o filme. Fez muito sucesso na época. E você lembra qual foi o último filme que você viu em sala de cinema em Piracicaba? Não lembro, viu? Porque eu não assistia muito filme nos meus cinemas, eu não gostava, porque eu me irritava com certas coisas, certo? Tipo o quê? Por exemplo, estava assistindo assim, eu via que estava um pouquinho fora de foco, eu corria na cabine, falando, certo o foco, está fora de foco. O som está muito alto, eu corria e ele lá na cabine. Não conseguia relaxar. Não. E você gostaria de ir mais ao cinema hoje em dia, assim? Não tenho a mínima vontade de ir ao cinema, viu? Por causa desse... Não tenho mais interesse. Aliás, depois da pandemia, nem saí de casa, viu? Eu tinha escritório, não tenho mais, fechei escritório, eu fico em casa assistindo televisão. Você conhece minha sala de televisão, né? Conheço. Então, eu fico assistindo em casa filmes, e gosto às vezes de assistir filmes antigos, que são os melhores, que tem roteiro, que tem direção, que hoje está difícil, viu? Os filmes novos não tem roteiro mais. Não tem a velocidade do filme, o filme que caminha rápido, que caminha como tem que ser. São filmes, olha, de terceira categoria. Filmes baratíssimos. Entendi. As produções que a gente assiste hoje, claro que tem os que vão no cinema, em circuito normal de cinema,
Mas os que vão direto para stream, produção super barata. Entendi. Não, faz sentido, sim. E eu queria saber também o que então significou para você ver um filme no cinema? Eu me integrava nos filmes sempre. Por isso que eu não gostava de barulho de jeito nenhum. Porque eu participava, vamos dizer, da emoção do filme. Então, era muito gostoso. Entendi. E tem alguma história, algum fato, alguma coisa que você acha que faltou falar ou comentar? Não. Acho que é essa história que da minha época é real, é a verdadeira. Entendi. Bom, então para finalizar mesmo. Ah, também tem essa parte. Ah, então vamos fazer essa. A gente vai capturar um frame da gravação. E aí tem como o senhor só olhar para a câmera e sorrir? Que a gente vai fazer uma fotinho. Tá ótimo. E para finalizar mesmo, eu queria muito entregar para você um presentinho. Opa! De agradecimento por você ter topado participar. Eu fiquei muito feliz, foi muito importante. Muito obrigado. É o que eu mais gosto, que é doce, bala, essas coisas. Tudo que tem açúcar. Uhum. Eu fiz uma lembrancinha. Com uma frasezinha. Não adianta você olhar não, que eu não vou dar para você. E muito obrigado, Dara.